querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Minha querida aluna também, todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Você se lembra que em nossas últimas aulas nós estávamos trabalhando os números racionais? Então, vamos dar continuidade, porque é um conjunto muito extenso e com muitos cálculos a serem resolvidos. Por isso, hoje eu trouxe aqui para vocês a multiplicação com números racionais. E aí, nós vamos englobar as frações e os decimais. Multiplicação de números racionais, primeiramente na forma decimal. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Nós vamos multiplicar os números decimais como se eles fossem números naturais, nem importando com as vírgulas. Aí, depois de fazer o cálculo com esses números, nós vamos colocar a vírgula no resultado. De que forma? Nós vamos somar as casas decimais dos fatores e colocar este total ali no produto final, né? Contar as casas decimais. Eu vou mostrar para vocês como se faz. E lembrando que nós estamos trabalhando com números racionais e que eles podem ter sinais também posicionais, fiquem atentos aos sinais. Se nós estamos multiplicando, a gente deve lembrar: sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E se nós tivermos mais de 2 fatores sendo multiplicados, temos que lembrar daquela outra regra. Se o número de sinais negativos for ímpar, uma quantidade ímpar, o resultado vai ser negativo. Se for uma quantidade par, o resultado será positivo. Vamos então aqui. Determine os resultados dessas multiplicações. Eu vou fazer com vocês. Eu quero multiplicar menos 4 por menos 630,48. Como nós devemos fazer? Lembrando que o sinal, a gente já vai fazer o cálculo de sinal. Menos com menos na multiplicação é mais. Então, nós já sabemos que o resultado aqui vai ficar positivo. Agora, vamos fazer a multiplicação e eu sei que eu vou posicionar o 630,48 primeiro, porque ele tem mais algarismos. E vou multiplicar aqui por 4. Vamos lá, afiados aí na tabuada, façam comigo. 4 vezes 8, 32. Fica o 2 e sobe o 3. Eita, não ficou muito legal esse 3, mas vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 com 3, 19. Fica o 9 e sobe 1. 4 vezes 0, 0. Abaixa 1. 4 vezes 3, 12. Fica o 2 e sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com mais 1, 25. Então, fiz o cálculo sem observar a vírgula. Agora eu conto. Neste fator, quantas casas nós temos? 2 casas. E neste fator, nenhuma. Então, no produto, nós temos que ter 2 casas decimais. Eu conto 1, 2 casas decimais. 2.521,92. Ok? Vamos aqui para mais um exemplo. Eu trouxe para vocês menos 1,8 que multiplica 74 centésimos. Lembrando que o resultado, né, menos com mais na multiplicação, sinais diferentes, o resultado será negativo. Assim como aqui nessa primeira, o nosso valor seria de mais 2.521. Vamos fazer o cálculo ali. Eu quero multiplicar. Vou posicionar aqui os 74 centésimos primeiro e vou multiplicar o 1,8. Lembram que eu disse para vocês anteriormente? A gente vai fazer o cálculo sem observar a vírgula. Vamos fazer o cálculo naturalmente. 8 vezes 4, 32. Sobe aqui o 3. 8 vezes 7, 56. Com mais 3, 59. Fica o 9, sobe o 5. E 8 vezes 0, 0. Com 5 que está, 5. Hora de multiplicar o 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 0, 0. Vamos somar tudo isso e vamos ver que nós temos aqui 2
13, sobe aqui o 1, né? 6 com 7 também 13, sobe o 1 e fica 1. Agora sim, agora nós vamos nos preocupar com a vírgula. Neste primeiro fator, quantas casas decimais nós tínhamos? Nós aqui temos 2. Neste segundo fator, quantas casas decimais nós temos? 1. Para colocar lá no produto, nós vamos somar estas casas decimais. Então, seriam 3 casas decimais. 1, 2, 3. 1,333. 1 inteiro, 332, aliás, milésimos. Correto? Confere? Compreenderam como a gente faz esse uso da vírgula? Vamos então para um próximo aqui. Multiplicação de números racionais agora na forma fracionária. Como a gente está trabalhando os racionais, nós estamos aí revisitando essa questão de trabalhar com os decimais e com os fracionários. Tem primeiro um número inteiro por um racional na forma de fração. Veja bem aqui o que eu trouxe para vocês. 3 que multiplica 2/5. Como se faz? Eu vou imaginar que embaixo aqui deste 3 tem o 1. O fantasminha, eu costumo brincar com os alunos, o fantasminha 1. Então, nós temos o 1. E estamos multiplicando por 2/5. Como se faz multiplicação? Muito simples. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos ficar 3 vezes 2, 6, e 1 vezes 5, 5. 6/5, que nós poderemos escrever em forma de número misto, 1 inteiro e 1/5. Ok? Se for possível também simplificar, a gente deve simplificar a fração no final. Então, vamos agora multiplicar um número fracionário por outro fracionário. A regra não muda. Como a gente multiplica? Nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos então, menos com mais na multiplicação, menos. 3 vezes 21, nós temos como resultado 63. E 7 vezes 10 é igual a 70. Esta fração, 63/70, ela está muito alta, muito grande. Nós devemos simplificar, até porque 63 e 70 tem um divisor comum, que é o 7. Todos dois dividem por 7. Vamos dividir? Como que fica? 63 dividido por 7 é igual a 9. E 70 dividido por 7 é igual a 10. Assim, nós teremos o resultado menos 9/10. Foi feita aqui a simplificação depois da multiplicação. E ela poderia ter sido realizada antes, mesmo aqui nestas frações iniciais. Ok? Trouxe para vocês mais um exemplo aqui. Nós temos menos 3/5 que multiplica menos 5/9. Como eu devo fazer? Usando o mesmo critério. Menos com menos na multiplicação é mais. 3 vezes 5, nós temos aqui 15. E 5 vezes 9 é igual a 45. Vale lembrar que 15/45 está muito alta. A gente precisa também simplificar. E quando a gente tem aí a questão da divisão bem trabalhada, você olha esta fração e já pensa, 15 e 45, todos dois dividem por 3, dividem por 5, mas também dividem por 15, porque o 45 é um múltiplo de 15. Assim, a gente divide todos os dois termos por 15 e vamos ter como resultado 1/3, fazendo a simplificação e encontrando a fração irredutível. Ok? Aqui eu trouxe também para vocês um número decimal agora, dividindo por uma fração. É possível, Fabiana? Você tem uma fração dividindo por um decimal. Multiplicando. É possível? Sim, mas não desta forma. Nós precisamos trabalhar ou tudo em forma de fração ou tudo em forma de decimal.
a gente tem a opção: transformar a fração em decimal ou decimal em fração. O conselho meu para você é: transforme em fração. Por quê? Porque nós temos frações que geram dízimas periódicas, que são aqueles decimais infinitos, e assim não seria possível fazer o cálculo de multiplicação. Daí, eu transformando o decimal em fração, eu vou aplicar aquela regra anterior. E ao contrário de termos algumas frações que gerariam dízimas periódicas, não teria como calcular. Assim, a gente conservaria aqui o menos 1/7, e esses 5/10 nós vamos trabalhar em forma de fração. Vamos transformar este decimal em fração, que seria também, nós temos aqui, menos 5/10. Transformamos o decimal em fração. Agora, basta então a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Menos com menos na multiplicação é mais. 1 vezes 5, 5. E 7 vezes 10 daria os 70. Como 5 e 70 são múltiplos de 5, eu preciso simplificar. Vamos dividir aqui tudo por 5. Qual resultado nós vamos ter? 5 dividido por 5 é igual a 1. E 70 dividido por 5? Sabemos que 50 dividido por 5 é 10. 20 dividido por 5 é 4. Então, 10 com 4, nós vamos ter aqui 14 no denominador. Simplificamos e usamos uma fração irredutível. Ok? Lembrando que, quando você tem multiplicação de um decimal com uma fração, transforme este decimal em fração. Não há possibilidade de fazer a multiplicação com esses dois números em formas diferentes. Aqui, para dar continuidade, eu trouxe para vocês uma revisão de multiplicação de números racionais. Que hoje a aula é sobre multiplicação de números racionais. Hoje você vai aprender a multiplicar frações e a multiplicar números decimais. Até o final desse vídeo você vai sair aprendendo, beleza? Vamos lá, ó. Nós temos o menos 4/5 vezes 2/9. Quando for duas frações é muito simples. Você vai multiplicar o numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Uma dica mais simples: o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Ficando assim: 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 9, 45. Se der para simplificar, você simplifica. Se não, você mantém. Outro exemplo: dois números decimais. Você vai fazer a multiplicação normal. Tem que ficar atento, porque menos vezes menos, o resultado vai ser positivo. Aqui, ó, menos vezes mais. Era para ter colocado menos aqui, eu errei, mas você fica atento. Ok? Então, aqui menos vezes menos vai dar mais. Você vai fazer a multiplicação normal, um número embaixo do outro, e vai conseguir 425. Diego, e aonde eu coloco a vírgula? Esse número aqui tem uma casa decimal. Esse aqui também tem uma casa decimal. Somando as duas, vai dar duas casas decimais. Então, o resultado precisa ter duas casas decimais. Se aqui tivesse duas e aqui uma, o resultado teria 3 casas decimais. Ok? Diego, não vai mostrar a multiplicação desses dois números aqui, não? Não, você no sétimo ano já é capaz de fazer esse número vezes esse. Aqui eu estou para explicar só aonde você vai colocar a vírgula. Um número decimal vezes uma fração. A dica que eu dou é: pega esse número decimal e transforma em fração. Tem uma aula que já explica isso, ficando assim: 5/10 vezes 3/10. Eu usei a regra do cancelamento aqui para ficar mais fácil. Cancelei o 5 com 10, ok? E o resultado é 1 vezes 3, 3. 10 vezes 2, 20. Vale ressaltar o que? Todo número racional diferente do zero tem um inverso. Toda vez que alguém falar o inverso, você vai inverter. O numerador vai virar o denominador e o denominador vai virar o numerador. Olha esse exemplo aqui. 5/3. Qual que é o inverso dessa fração? 3/5. Qual que é o inverso de menos 5/4? Menos 4/5. E aí, compreenderam como trabalhar multiplicação com o conjunto dos racionais? Viram que a gente pode multiplicar decimais e podemos também multiplicar as frações? Espero que você tenha compreendido, que você tenha assimilado parte desse conteúdo. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!